Will, pode falar sobre a situação dos empréstimos estudantis. Então, mais tarde esta tarde, vamos ter preparado para sua assinatura uma ordem executiva lidando com o programa de perdão de empréstimos para o serviço público. Este é um programa que foi criado para agilizar, basicamente, a conclusão dos pagamentos de empréstimos estudantis para pessoas que pegaram empréstimos estudantis com garantia federal. O problema, porém, é que muitas dessas pessoas trabalham para organizações de ONGs, para organizações sem fins lucrativos que se envolvem em atividades ilegais ou que consideraríamos impróprias, apoiando, por exemplo, a imigração ilegal ou organizações terroristas estrangeiras, ou outras atividades que quebram a lei. Então, esta ordem executiva vai direcionar o seu Departamento de Educação e o Departamento do Tesouro para basicamente trazer modificações para o programa de perdão de empréstimos para o serviço público, para garantir que pessoas envolvidas nesse tipo de atividade não possam se beneficiar de um programa que realmente não foi feito para apoiar esse tipo de coisa. E quais seriam as consequências se não forem boas? As consequências seriam que eles não receberiam o perdão dos seus empréstimos estudantis. Como estariam elegíveis se estivessem trabalhando para o governo ou uma ONG normal? Isso não é uma violação da lei. Tudo bem, pergunta isso. Alguém, bem pergunta. Então, vamos falar sobre a recuperação da manufatura. E tem sido muito cedo, mas é bem significativa. Os números foram muito melhores, como você sabe, do que o projetado pela mídia. É um pouco surpreendente, na verdade, quão forte e rápido, porque muitas empresas estão se mudando para o nosso país. Como você provavelmente sabe, é uma estatística que todo mundo comenta, mas ninguém parece ter feito muito a respeito. Desde o início do NAFTA, 90 mil fábricas e plantas foram fechadas neste país. Pense nisso. 90 mil fábricas e plantas foram fechadas neste país. Muitas delas eram fábricas de automóveis. Essa é uma estatística terrível. Vamos reverter. Verá, já temos várias que estão sendo construídas ou começando a ser construídas. E várias que estavam sendo construídas em outros países estão vindo para cá devido às tarifas. É isso que você quer ouvir. Durante o último ano, a administração Biden viu uma perda de mais de 110 mil empregos na manufatura, ou 9 mil empregos na manufatura a cada mês. A média foi de cerca de 9 mil por mês, 110 mil empregos na manufatura. Durante o primeiro mês completo no cargo, não só conseguimos parar esse colapso na manufatura, mas começamos a reverter isso rapidamente e a obter grandes avanços. Criamos 10 mil empregos na manufatura só em fevereiro. Isso não acontece há muito tempo. E esses não são empregos do governo, que na verdade nós cortamos. Esses são empregos na manufatura do setor privado. Então, nós ganhamos todos esses empregos, 10 mil empregos, e mal começamos ainda. É um número muito incomum e as pessoas ficam surpresas com isso. Eu até estou um pouco surpreso. Em empregos na indústria automotiva, criamos quase 9 mil novos empregos na área de produção de automóveis. E a razão para isso é que, em grande parte, eles acham que as coisas estão acontecendo, então já estão preparados. Em alguns casos, eles tinham salas em suas fábricas ou fábricas vazias que usaram rápido, porque eles veem que, por causa das tarifas, não querem lidar com outros lugares. E eles não querem ficar indo e voltando, passando pelas fronteiras, atravessando a fronteira do México e a do Canadá e tudo mais. Eles querem ter os empregos em um só lugar. E eles tinham espaço. E se eles tinham espaço, conseguiram criar os empregos imediatamente em alguns casos. Eles vão construir fábricas esses empregos. Então, já criamos 9 mil novos empregos na produção de automóveis, fabricação de peças automotivas. Então, queremos que as peças automotivas sejam fabricadas e produzidas nos Estados Unidos. É em um único mês. 9 mil novos empregos. Você não ouve isso há muito tempo. Depois que os trabalhadores da indústria automotiva perderam mais de 27 mil empregos. No último ano do Biden. Esses também são empregos pagos. Esses são empregos. A pesquisa de manufatura do ISM e a pesquisa de manufatura do SP também confirmaram que nossa administração está supervisionando um novo boom na manufatura doméstica. Após um colapso, sob Biden foi um colapso.
Tudo o que ele fez foi criando empregos públicos. Queremos reduzir o governo e expandir o setor privado. É isso que temos feito. Nos últimos 2 anos de Biden, 1 em cada 4 empregos criados na América era um emprego no governo. Essa é uma porcentagem tremenda. Mas no primeiro mês completo do presidente Trump foi incrível. 93% de todos os ganhos de empregos foram no setor privado. Então, essa estatística acabou de sair. Grandes ganhos para americanos nativos pela primeira vez. Em 15 meses, os ganhos de empregos para americanos nativos, para o povo americano, pessoas nascidas na América, superaram os ganhos de empregos para trabalhadores migrantes e estrangeiros. Esta é a primeira vez que isso acontece em mais de 15 meses. O emprego para trabalhadores nativos aumentou em 284 mil, enquanto o emprego para trabalhadores estrangeiros caiu em 87 mil. Agora, já ouviu que trabalhadores estrangeiros estavam ocupando todos os empregos, em alguns casos, literalmente, todos os empregos. E agora são 284 mil empregos para nativos aqui, pessoas nascidas em nosso país, 284 mil. Enquanto os trabalhadores estrangeiros caíram em 87 mil, é a primeira vez que isso acontece em muito tempo. Então esses são números incríveis, estão muito no início. Quer dizer, você sabe, estamos aqui há 5 semanas, mas temos falado sobre isso desde a grande vitória em novembro, 5 de novembro. Então muitas dessas pessoas vão me preparar, estão se preparando. Eles tiveram um tempinho. Não são apenas 5 semanas, são 5 semanas mais alguns meses. E eles colocaram isso em prática bem rápido. Eles têm confiança de que o que estou dizendo vai acontecer. Então, com isso, eu gostaria de chamar um senhor muito respeitado, Kevin Hassett. Ele está conosco há muito tempo e esteve certo sobre muitas coisas. Tivemos a maior economia no primeiro mandato e o Kevin foi importante nisso. Então, Kevin, você poderia dar uma pequena descrição? Você enfatizou 3 coisas: criar empregos manufatureiros bem pagos, cortar gastos governamentais e reduzir trabalhadores improdutivos, liberá-los para a economia privada, tornando-os mais produtivos e criando empregos. Muitas pessoas disseram que se você deportasse os ilegais, o emprego cairia porque nenhum americano aceitaria esses empregos. E se você olhar, 280 mil pessoas nascidas nos Estados Unidos foram contratadas, os empregos na manufatura estão aumentando, e isso é apenas com base na expectativa das suas futuras políticas, realmente, senhor. É em abril que se espera que a sua lei de comércio recíproco aconteça. Os cortes de impostos foram... As pessoas, obviamente, estão esperando a Era de Ouro. E se você quiser prever os números futuros, lembre-se que o presidente Trump já nos trouxe 1,7 trilhões em compromissos de novas fábricas. E isso ainda nem aconteceu. Isso, está nos números. Eu espero que isso seja um vislumbre de uma Era de Ouro que está por vir. Muito obrigado. Uma outra coisa, Canadá, você sabe, nós descobrimos que eles estão nos cobrando mais de 200% por produtos lácteos. Você sabe sobre isso? E quando eu saí, nós tínhamos isso bem resolvido. Mas, sob Biden, eles simplesmente continuaram aumentando. Muito difícil lidar com o canadense. Representantes, 50% para produtos lácteos. Tarifa. Então, onde você ouviu isso? Você não ouve isso. Eles têm uma tarifa extremamente alta. Vou te dar os números exatos em um momento sobre madeira. Então, eles nos vendem madeira. Eles têm uma tarifa enorme, tornam impossível para nós vender madeira ou produtos lácteos no Canadá. Mas nossos números são uma fração minúscula disso, quase inexistentes. Pulverizamos florestas contra restrições ambientais. Precisamos cortar árvores para barreiras de proteção. Árvores são vendidas. Liberamos em emergência porque o Canadá nos explora com tarifas sobre madeira e laticínios. 250%. Ninguém nunca fala sobre isso. Tarifa de 250% que está se aproveitando dos nossos agricultores. Então isso não vai acontecer mais. Eles vão enfrentar a mesma tarifa. A menos que eles a reduzam, e é isso que significa recíproco, e podemos fazer isso ainda hoje, ou vamos esperar até segunda ou terça, cobraremos o mesmo. Justo. Nunca foi justo. E eles trataram nossos agricultores mal.
Olha, nosso país foi enganado por todo mundo. E isso acaba agora. Eu consegui parar isso no meu primeiro mandato. E, agora vamos realmente parar. Porque isso tem sido muito injusto. Nossa empresa, do nosso país, do ponto de vista econômico, financeiro e comercial, tem sido absolutamente enganada por quase todos os países do mundo. Canadá, México. Então você simplesmente vai seguindo a linha. A Índia nos cobra tarifas enormes. Não pode vender na Índia. É quase restritivo. É restritivo. Fazemos muito pouco negócio por dentro. Eles, por exemplo, concordaram que querem reduzir suas tarifas, pois alguém finalmente está expondo seus atos. Igual com a China, igual com muitos outros países. E a UE tem sido uma péssima abusadora deste país. Quer dizer, a UE foi criada para tirar vantagem dos Estados Unidos. E eles pegaram isso, mas não estão se aproveitando enquanto eu estou no comando. Então, você vai ouvir coisas negativas. Sempre vem de países de fora. A América será muito forte. E, sabe, se eu sou um país estrangeiro, eles vão se dar bem. Mas eles não podem fazer como costumavam fazer, porque vamos trazer nossos negócios de volta para este país. Precisamos disso para o emprego. Precisamos disso psicologicamente. Pense nisso. 90 mil fábricas desapareceram desde o início do NAFTA. Então, não vamos ter isso. E nós vamos ver eles reconstruírem isso agora. Já tivemos 5 grandes montadoras de automóveis. É a primeira vez ouvi isso. Desde o meu primeiro mandato. Na verdade, onde estávamos realmente indo bem. Então o Biden entrou e parou tudo. Uma coisa tão estúpida de se fazer. Nem é uma coisa crível. Mas agora temos muitas fábricas de automóveis chegando. Temos a maior empresa de chips, mais poderosa, provavelmente uma das empresas mais poderosas do mundo. Quando você diz Kevin, e ele está entrando e eles estão construindo uma das maiores fábricas de chips do mundo, que vai ser feita no Arizona, principalmente no Arizona. E isso vai nos dar uma grande porcentagem. Aquela fábrica vai nos dar parte do mercado de chips, temos pouco. Você sabe, a gente costumava ter Intel, e a Intel era comandada por um cara chamado Andy Grove, e o Andy Grove era um cara duro, inteligente. Eu costumava ler sobre ele jovem, e ele fez um trabalho ótimo. Ele realmente dominou o mercado de chip, e então ele morreu. Acho que eles tiveram muitas pessoas despreparadas. Fomos perdendo o mercado de chips, e agora está quase exclusivamente em Taiwan. Eles roubaram de nós, eles tiraram de nós, e eu não os culpo. Dou crédito a eles. Culpo quem permitiu isso. Poderíamos ter protegido isso facilmente. Tínhamos o negócio de chip, e agora está tudo em Taiwan, quase todo em Taiwan, um pouco na Coreia do Sul. Isso é muito importante. Tudo que faz e toca agora é sobre chips. O freio de um carro. Os carros têm chips por toda parte. Eu estava lendo um artigo outro dia onde falavam que os freios de um carro estão cheios de chips. Quem diria que um freio tem um chip dentro? Mas tudo gira em torno de chip. Então isso foi grande coisa. E eles vão investir bilhões de dólares neste país. E nós vamos recuperar grande parte dessa indústria. Temos outros chegando também, mas muitos fabricantes de carros estão entrando rápido. E uma das razões pelas quais você vê esses números, e de novo, o Kevin falou isso e eu mencionei um pouco, é o fato de que eles sabem que eu ganhei a eleição. Então, depois que eu fui eleito presidente, eles assumiram que eu ia fazer o que eu disse porque eles fazem o que eu digo. Então, esses números refletem muitas coisas que aconteceram desde 5 de novembro, certo? Então, Kevin, obrigado. Alguma pergunta? Presidente, preocupado você está que as demissões em massa vão enfraquecer o mercado de trabalho. Preocupado. O fentanil. O que as demissões do governo federal enfraquecerá o mercado de trabalho? Não. Eu acho que o mercado de trabalho vai ser fantástico, mas vai ter empregos de manufatura bem pago, em vez de empregos no governo. Tínhamos pessoas no governo. Você não pode fazer isso. Tínhamos pessoas a mais. Isso há 40 anos. Não é só agora. Foi acumulando e piorando e eles contratam mais pessoas. Você olha para o Departamento de Educação, tem tantos prédios, todos dizendo Departamento de Educação. Estão tudo a par. E não quer isso. Queremos que a educação seja oferecida pelos estados. Vai ser melhor. Isso vai nos colocar no topo da lista, saindo do fundo da lista, e economizará dinheiro. Importante, demais para discutir. Vai nos fazer economizar muito dinheiro. Não queremos.
A gente quer que a educação seja oferecida. Então você vai para Iowa, Indiana e Idaho, e todos esses lugares são tão bem administrados. Eles vão estar produzindo uma educação que vai ser equivalente à de países como Dinamarca, Noruega e Suécia. Na verdade, a China é um dos melhores em termos de educação. Não culpamos o tamanho. A China tem 1,4 bilhões de pessoas, mas estão bem na lista. A única coisa que estamos indo bem é que somos número 1 na lista em custo por aluno. A gente gasta mais dinheiro do que qualquer outro país no mundo, de longe. Então eu brinco dizendo que a única coisa que fazemos bem é o custo. A gente gasta mais dinheiro e, ainda assim, estamos lá embaixo na lista. Senhor presidente, se junte ao American Watch seu discurso conjunto no início desta semana. Você avisou que poderia haver um pequeno distúrbio que os americanos poderiam sentir dessas tarifas e impostos. Quanto de distúrbio você está disposto a aceitar no curto prazo? Definir expectativas quanto tempo americanos devem esperar por isso. Custa. Bom, até agora, Peter, não tem sido muito, porque esses números estão saindo. Estamos aqui há pouco mais de 4 semanas e esses números são fantásticos. Eu estava assistindo relatórios esta manhã e eles estavam surpresos que poderia haver algum distúrbio. E eu resolvi um pouco disso porque eu tenho respeito pelas nossas montadoras. E eu dei a eles um pequeno alívio de 1 mês porque era um. Foi injusto, embora eu tenha certeza de que eles vão tirar proveito disso. Eles estão levando muitos carros para tentar evitar as tarifas e aproveitar disso. Eles me ligaram. Eles disseram, podem ajudar? E eu decidi, são empresas americanas, USCA. Eu deixei eles terem isso, mas isso realmente ativa os recíprocos, ativa. Vamos ver é o segundo. Eu queria fosse o primeiro, não queria fosse no dia da mentira. Fiz o segundo, isso custar dinheiro. Aquele dia vai custar muito dinheiro, tudo bem. Vejo. E eu vejo boas análises. Acredito que teremos bons números inicialmente. Os globalistas não gostarão, pois traz empregos aos Estados Unidos. Então, se eles estão voltando para a América, talvez você perca alguns em outras partes do mundo. Mas as outras partes do mundo têm se saído bem e prosperar. Eu acho que os Estados Unidos vão fazer negócios recordes. Vamos trazer de volta muitas dessas 90 mil fábricas que foram perdidas ao longo dos últimos anos. É difícil de acreditar. 90 mil. Pense no que são 90 mil. 90 mil. Fábricas e plantas se foram. Vamos trazer muitas dessas fábricas. Um dia surgem as tarifas, no dia seguinte agora os mercados. Como você bem sabe, buscam estabilidade. Você terminou de frente com pausas e intervalos de carro. Só isso. Sempre haverá mudanças e ajustes. Você não pode. Eu poderia ter dito às montadoras americanas, não vou dar nada. Então você não teria que dizer, bem, eles estão recebendo um pouco mais. É só um pequeno alívio de 1 mês. Eles estão felizes. Eles não vão precisar sair do país. Vê o zigue-zague e tem um para-choque feito no Canadá. Você tem do México. Não queremos isso. Queremos aqui. Mas sempre haverá algumas modificações. Se você tem uma parede na sua frente, você tem que dar a volta. Eu penso pouco. Às vezes, se pudermos fazer algo, queremos ajudar as empresas. A gente quer ajudar as empresas a criar empregos. Então eu poderia ter deixado isso e você não teria tido uma mudança pequena. Em vez disso, eu fui perguntado pelos grandes, pelos verdadeiros grandes, se eles poderiam fazer isso. E eu disse, eu vou fazer isso. Eu quero que vocês gerem muitos empregos. Muitas. Pessoas com quem eu conversei já estão fazendo isso. Você vê o aumento de empregos na indústria automotiva. E homem, eu não conheço. Shanghai não conheço. E eu me saí muito bem com os trabalhadores automotivos, com os motoristas, com os sindicatos. Os melhores números para um republicano. E eu tenho muito respeito por essas pessoas. Mas Shanghai, quem? Eu não sei. Mas não era o apoiador, embora os trabalhadores da indústria automotiva fossem grandes apoiadores. Eu assisti ele ontem à noite e ele disse que Donald Trump está absolutamente certo sobre as tarifas. Ele disse que o que ele está fazendo com as tarifas é uma coisa incrível. E já estava na hora de alguém ter coragem de fazer isso, porque vamos salvar a fabricação de automóveis. Na campanha, terão tantos empregos na indústria automotiva que não acreditarão no que ocorrerá. Vamos encher Michigan. Eu ganhei o estado de Michigan.
Ganhei por ter muitos trabalhadores da indústria automotiva que votaram em mim. Detroit. Acho que as pessoas ficarão muito surpresas. Obrigado. Você mencionou em suas falas a fabricação de chips. Como uma porcentagem significativa agora está em Taiwan. Você também mencionou isso em seu discurso ao Congresso e pediu ao Congresso para revogar a Lei Chips, que teve apoio bipartidário no último Congresso. Por que você gostaria de ver essa lei específica revogada? Porque são centenas de bilhões de dólares apenas desperdício. Agora, algumas pessoas já pegaram o dinheiro e usaram. Na verdade, é muito difícil se qualificar, porque eles levam em conta a raça, o gênero, uma série de coisas. Ninguém nunca viu nada igual. Você não vai achar essas pessoas. Alguém consiga se qualificar. Eles têm muitas categorias. Para se qualificar, você tem que ter muitos de uma determinada raça, gênero, isto. E olha, eles se qualificam. Mas se eles pegarem o dinheiro, se qualifiquem, pois estarão de olho. Grande gasto de dinheiro. Eu não dei nada grande. Maior empresa de chips do mundo e maiores empresas. Não dei 10 centavos para eles. Eles vieram para cá pelas tarifas, pois não queriam pagar. E eles também vieram cá, pois gostaram dos resultados da eleição. Pois sabem que eu sou muito a favor dos negócios. E a favor dos empregos. Sou a favor dos negócios. Sou a favor dos negócios pelos empregos, porque negócios geram empregos. Você. Se me permite, o presidente Putin está bombardeando a Ucrânia. Você ainda acredita nele quando ele te diz que quer paz? Eu acredito nele. Eu acredito nele. Estamos indo muito bem com a Rússia. Mas agora eles estão bombardeando a Ucrânia, sem parar. E a Ucrânia? Eu tô achando mais difícil, para ser sincero, lidar com a Ucrânia. E eles não têm as cartas. Eles não têm as cartas. Como vocês sabem, vamos nos encontrar na Arábia Saudita em algum momento, na próxima semana, no início, e estamos conversando. Eu acho, que em termos de chegar a um acordo final, pode ser mais fácil lidar com a Rússia, o que é surpreendente porque eles têm todas as cartas. Quer dizer, e eles estão bombardeando eles sem parar agora. E eu fiz uma declaração bem forte. Não dá fazer, não pode. Presidente, tentando ajudar. E a Ucrânia precisa se mexer e fazer o trabalho. Michael, você pode vir aqui. Eu vejo o Michael lá atrás. Bom, fico feliz. Ele tá viajando. Eu vi entrar pela porta. Você poderia dar uma pequena definição do que está acontecendo, por favor? Claro, o presidente foi bem claro e deixou claro para todos os lados. A luta deve parar. Ambos os lados precisam se sentar à mesa. Tivemos um bom envolvimento. Ambos os líderes disseram que só o presidente Trump poderia fazer isso. E só ele conseguiu fazer. Tivemos um primeiro contato com os russos. Os ucranianos tiveram uma ótima oportunidade de unir nossas economias com um acordo mineral. Infelizmente, isso não saiu tão bem. Mas achamos que vamos conseguir colocar as coisas de volta nos trilhos. Secretário Rubio, eu e a delegação ucraniana, vamos nos encontrar na Arábia Saudita na próxima semana para colocar essas conversas de volta nos trilhos. Conseguir um cessar-fogo e levar a paz adiante sob liderança do presidente Trump. Acho que as partes querem chegar a um acordo. Acho que se eu não fosse presidente, essa guerra não teria nenhuma chance de resolução. 0 chance. Mas eu acho que vamos conseguir resolver e parar isso. Temos que parar. Eles estão perdendo, em média, 2.000 soldados por semana. É muita gente. Você. É muita gente. Concordo. O senhor, Mr. Presidente, você acha que Vladimir Putin está aproveitando a pausa dos Estados Unidos agora em relação à inteligência e ajuda militar para a Ucrânia? Eu acho que ele está fazendo o que qualquer um faria. Acho que está. Ele quer isso para que se resolva. Ele bate forte. Vinha fazendo. E eu acho que qualquer um nessa posição faria isso. Ele quer isso acabe. Eu acho. A Ucrânia também quer isso acabe. Eu não vejo. Eles estão levando uma surra. Eu não entendo. Michael, suspeito que ele quer acabar. Senhor. Presidente, os russos estão sofrendo perdas incríveis na linha de frente. Como o presidente disse, isso é um moedor de carne de pessoas, de material, de tesouro nacional. E ninguém mais tem soluções, a não ser deixar essa guerra continuar para sempre. Mas eu vou acrescentar que o presidente teve várias conversas e uma visita do presidente Macron da França e do primeiro-ministro Starmer do Reino Unido. Nós temos o secretário-geral da OTAN vindo na próxima semana. Nós temos essa reunião com os ucranianos. Nós estamos
Tudo isso no primeiro mês do presidente. Nos envolveremos na diplomacia de vai e vem e continuaremos a usar sua liderança. Não vai ser fácil, mas o presidente Trump... Isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente e aconteceu. Coisas não deveriam ter acontecido. Não deveríamos ter 21 milhões de pessoas entrando no nosso país por fronteiras abertas, muitas das quais são criminosos, incluindo assassinos, milhares de assassinos. Muitos mataram mais de uma pessoa, vagam nas ruas. Mas Tom Homan, Kristi Noem fazem trabalho, tirando eles daqui. Vamos tirá-lo, vamos tirar ele. As coisas não deveriam ter acontecido. Não ter inflação. Não deveríamos ter essa inflação horrível onde os preços subiram. Olha os ovos, estamos. Bom trabalho. Estamos fazendo um bom trabalho. Assistência militar à Ucrânia. Você postou nas suas redes sociais hoje que a Rússia está perseguindo a Ucrânia. Isso mesmo. Por que não fornecendo defesas aéreas para a Ucrânia? E o que ocorre quando a Ucrânia ficar sem? Por quê? Sim. Porque eu preciso saber que eles querem chegar a um acordo. Eu não sei se aceitam. Se eles não quiserem chegar a um acordo, sair de lá queremos que eles cheguem a um acordo. Para a dívida. Mais importante que tudo. Segundo lugar, na frente está o dinheiro. Temos um compromisso de 350 bilhões de dólares e a Europa está com 100 bilhões. Eles devem se comprometer como nós. E eu assisti, na última semana, acontecimentos na Europa, coisa causar terceira guerra mundial se não resolvermos. Isso pode acabar em terceira. Precisamos. Eu concordo com você e estou disponível para isso. Eu vi os reféns outro dia. Eles entraram, pessoas que não eram jovens, algumas jovens e outras mais velhas, bem mais velhas. E eles deram. Foi difícil para eles fazerem isso. Na verdade, eles deram declarações sobre o que aconteceu. Eu estava perguntando, e aí? Eu disse, você viu alguém lá dentro que foi gentil? Tipo, entre as centenas de pessoas que você estava vendo. O Hamas. Algum deles piscou para você e disse, não se preocupe, você vai ficar bem ou te deu um pedaço de pão ou não? Disse, alguém era gentil? Fiquei chocado. A resposta foi ninguém. Ninguém. Contrário. Eles eram agredidos e socados. Um homem quebrou as costelas. Ele não conseguia respirar por um mês. Foi brutal. Eu fiquei tão surpreso. Você não acha que poderia ter algumas pessoas que seriam, tipo, que diria, você vai ficar bem. Mas eles não tinham nada disso. É bem incrível. Obrigado. Ele é pessoa gentil. Não para o Zelensky ele não era. Trump é bom. Pode. Prazer. Eu gosto. Uma sobre a paz. Por que você acha que nenhum outro país europeu está oferecendo um acordo de paz? Parece que ninguém se apresentou para a mesa da paz, exceto você. Uma pergunta muito boa. Às vezes, as perguntas não têm resposta. Eles estão em uma posição muito incomum. Eles não sabem como acabar com a guerra. Eu acho que sei como acabar com a guerra. Apesar da farsa russa, eu sempre tive boa relação com Putin. E você, sabe, ele quer acabar com a guerra. Ele quer acabar com isso. E eu acho que ele vai ser mais generoso do que precisa ser. E isso é bem legal. Isso significa muitas coisas boas. Você fez um acordo. Guerra não começado. Fez acordo. Abrir mão de algo. Essa não era uma guerra que ia começar, Brian. E não começou por 4 anos. Alguém disse, como sabemos disso? Por 4 anos não começou. Eu costumava falar com Vladimir sobre isso. Eu costumava falar com ele por muito, joia olhos. Mas não tinha como ele entrar. E ele sabia, você sabe, que haveria consequências. Mas começou. Quer dizer, pense no que aconteceu. Inflação. Você tem a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso não teria acontecido. Nunca teria acontecido. Israel não tinha dinheiro. Irã não tinha dinheiro. O Irã estava quebrado, sem um centavo. E agora eles têm muito dinheiro. Você vai falar sobre o Irã. O que vai acontecer com o Irã?
Estamos chegando aos momentos finais com o Irã. Vai ser um tempo interessante. E vamos ver o que acontece. Mas estamos chegando aos momentos finais. Estamos nos momentos finais. Não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Eu acho que eu teria fechado um acordo em um mês após a eleição fraudada de 2020. Eles estavam prontos para fechar um acordo. E então, quando eu perdi, eles viram essa pessoa que é uma pessoa estúpida, muito estúpida. Disseram, vamos não fechar acordo, certo? Ele tirou as sanções. Eles ficaram ricos sob o Biden. Eles foram de não ter dinheiro para ter 300 bilhões de dólares. Tudo em um curto período. É uma boa vida se você tem um bom poço de petróleo. E eles têm. Eles têm muitos poços de petróleo bons, né? Então, de qualquer forma, vai ser uma grande coisa. É um momento interessante na história do mundo. Mas nós temos uma situação com o Irã, que algo vai acontecer muito em breve. Muito, muito em breve. Você falará disso logo. Espero que possamos ter um acordo de paz. Sabe, eu não estou falando de força ou fraqueza. Eu só estou dizendo, eu prefiro ver um acordo de paz do que outro resolve o problema. Senhor presidente, seus aliados estão pedindo para você perdoar Derek Chauvin. Você considerando perdoar Derek Chauvin? Não ouvi falar sobre isso. Senhor presidente. Ou não ouvi. No primeiro mandato, você deve se lembrar que eu dei a notícia de que você foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E a razão para isso foi o trabalho que você liderou nas cotações de Abraão. Eu conversei ontem com um membro do parlamento norueguês, que me indicou. E ele disse o que o Comitê Nobel está esperando de você, senhor presidente. São garantias de segurança para a Ucrânia. É uma possibilidade, senhor presidente. Então, antes de eu até pensar nisso, eu quero resolver a guerra, acabar com isso. Porque se eu não estiver aqui, ninguém vai resolver isso. E o presidente Macron disse isso, e todos os presidentes. Todo mundo disse isso, os primeiros ministros e presidentes. Estamos pressionando muito. É só nisso que estou pensando agora. Quanto à questão sobre segurança, mais tarde, essa é a parte fácil. A parte difícil é conseguir resolver isso. Temos que. Estamos perdendo 2.000 seres humanos toda semana. Mais do que isso, na verdade, 2.000. Bonitos, jovens, embora estejam envelhecendo porque estão recrutando pessoas bem mais velhas agora. No caso de um país muito mais velho, porque muitos dos jovens foram mortos. É muito triste. E eu gostaria de parar com isso. E eu também gostaria de ver se paramos esses pagamentos. Quer dizer, o Biden deu dinheiro, como se fosse água. Sem nada, não ganhamos nada. A Europa fez isso como um empréstimo. Eles recebem o dinheiro de volta, nós não. Então, foi assim que chegamos ao acordo sobre as terras raras. Mas começamos, sabe, em desvantagem. Ele poderia ter ido para a Europa. Invistam conosco. Investir conosco. Mas nunca fez. Eles continuaram distribuindo dinheiro porque ele era muito incompetente. Muito bem. Obrigado, pessoal.